Nós estamos começando mais um programa, diretamente aqui desse restaurante maravilhoso que é o Belle Époque, aqui na Rua Acre, no Vieralves. Queria agradecer a vocês a audiência no nosso programa de estreia, na semana passada, e queria que vocês agora apreciassem a entrevista com o nosso multitalentoso Orlando Câmara. O meu convidado de hoje é o multitalentoso Orlando Câmara. Orlando é a cara de Manaus. Cris, você estava lembrando como nós nos conhecemos, como eu conheci o Jorge na casa do Jorge Dal. Exatamente. E como eu conheci você através do meu irmão, na verdade, Sim, né? Na minha infância. E eu me pergunto o seguinte, os nossos pais, eles tinham uma outra Manaus. Eles passaram por um processo de evolução da Manaus, que era Porto de Lenha, para Manaus contemporânea. Uhum. Mas nós, a minha geração, a sua geração, a geração do Jorge, nós passamos por um outro processo, que é o processo da Manaus contemporânea e do seu empobrecimento. Por quê? Exatamente. Manaus, das regiões metropolitanas do Brasil, são 22 regiões metropolitanas no Brasil inteiro. Manaus é a região onde tem o maior número de pessoas pobres. Mais do que, por exemplo, São Luís. São pessoas que vivem o mês com ou menos de R$450, que é muito pouco no Brasil de hoje. Manaus é a capital, segundo um estudo feito chamado Cultura das Capitais, nas capitais, perdão, onde a população, o cidadão, mais depende do poder público para ter acesso à cultura. Já imaginou isso? Se o poder público não fizer um evento gratuito, ou não fizer um evento no bairro, a preço popular, a população não tem acesso. Não, a verdade é que... Mas Manaus é o 7º PIB brasileiro. Tem alguma coisa errada nessa nossa... A cara de Manaus está precisando de intervenções. E aqui tu atribuis que essa cara de Manaus esteja tão alterada. Trícia, eu acho que tem... Olha só, a gente tem primeiro um processo que é interessante, que é a captação de capital humano não amazonense. Isso. Pessoas que vieram aqui ganhar dinheiro. Exatamente. E que não tinham nenhum tipo de relação emotiva ou envolvimento com a cidade. Isso é uma coisa... Isso é um fato. Muito significativa, né? Mas depois eu acho também que a gente deve, a sociedade manauara, deve à cidade um pensamento novo. A gente não pensa. Nós não produzimos conhecimento. Ou produzimos e guardamos entre... Não, ou produzimos e utilizamos lá fora e vamos embora, porque, pensa bem, nós tivemos desde 67 a Zona Franca de Manaus. Exatamente. Cara, nós fomos incapazes de gerar uma alternativa sustentável ao modelo Zona Franca. Eu não sou contra a Zona Franca, muito pelo contrário. De jeito nenhum. Só que eu acho que nós fomos invadidos por outras culturas e não fomos suficientemente competentes para preservar a nossa. Não, e o que é pior, eu vou falar um termo muito feio, mas que é verdade, nós geramos uma fábrica de pobreza. Verdade. Porque a cidade empobreceu, as pessoas empobreceram, então a gente está usando uma referência. A cidade é a cidade brasileira, a capital brasileira que mais depende do poder público para o seu cidadão poder ter acesso à cultura. Sem falar que Manaus é uma cidade-estado, né? A gente não tem a população dividida. Metade da população está em Manaus. Está na cidade. Aí você pensa, você adensa uma gravidade a isso, quando você considera o seguinte, Manaus sozinha, Manaus não é região metropolitana, a cidade de Manaus, na sua área territorial, concentra metade, mas um pouquinho da população que mora no Amazonas. Aí começa a pensar na questão metropolitana. Aí nós temos Novairão, Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, as mais próximas. Sim. Esse número, ele se amplia, porque nós temos aí duas grandes cidades do interior, que são Manacapuru e Itacoatiara,
E começa a despontar a questão de Presidente Figueiredo, porque é uma cidade muito próxima, on the road, né? Na beira de uma estrada, ou seja, concentra pessoas e tal, que isso se agrava. Essas pessoas, elas transitam, de alguma forma, por Manaus. Eu me recordo uma vez, eu não me lembro quem foi que me contou essa história, mas me parece que, e não é uma coisa de agora, eu não estou falando de prefeito atual. Não. Mas existia uma maternidade inaugurada pelo governo do estado na cidade de Presidente Figueiredo. Uhum. Uma maternidade é atenção básica. Sim, a prefeitura, né? A prefeitura precisa gerir o processo. Quando tinha uma grávida De em Presidente risco. Figueiredo, não, uma grávida. Uhum. Vai, desculpa a expressão, mas vai dar à luz, vai parir. Chama a ambulância. Bota na ambulância e manda para Manaus. Sim. Tendo mas não está qualificada assim. Mas quem foi que não qualificou isso? Orlando, o que me deixa mais triste, na verdade, eu acho que o nosso telespectador pode concordar comigo, é a situação do nosso centro histórico. Eu tenho, assim, borboletas no estômago quando alguma coisa acontece no meu coração quando eu cruzo a Eduardo Ribeiro, e eu acredito que você também. Olha, Trícia, eu costumo dizer que a gente está compondo uma balada do desamor a Manaus. Por quê? As pessoas... Vamos sair da esfera do manauara, que a gente vai já voltar para ele. Mas o turista que vem a Manaus, ele não vem ver os prédios da Maripiranga Monteiro. Exatamente. Até porque, por exemplo, se ele mora em Chicago ou nas cercanias, ele tem prédios maravilhosos, com esculturas fantásticas, tem um feijão, tem não sei o quê. E tu concordas que essa parte da cidade é igual na maioria das cidades? O que diferencia é o centro histórico, é a nossa história. Mas o centro, ele tem sido degradado de uma maneira absurda. Orlando, eu tô adorando esse papo, mas a gente vai pedir os comerciais 1 minutinho e já já nós voltamos para falar sobre a cara da nossa Manaus. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem está com a Aurecosta, está sempre seguro. Estamos voltando aqui no Belle Époque, esse restaurante maravilhoso que é a cara de Manaus, com o nosso querido convidado Orlando Câmara. Pois é, Trícia, nós falávamos para o nosso telespectador e conversávamos nós aqui no intervalo sobre a necessidade de se ter mais respeito com o patrimônio histórico edificado em área urbana no centro de Manaus. Quem vai ao centro hoje sai passando mal, porque a limpeza é deficitária, porque existe uma sensação de abandono e porque não há projetos que tenham resultado. Veja você, o Largo. O Largo conseguiu, que é um projeto específico de uma área, tudo bem, uma área arquitetonicamente privilegiada. Um projeto de quem é o Largo? Mas o Largo, ele é o maior concentrador, o maior polo concentrador de leite de hotelaria da cidade de Manaus. Porque você pode contar ali o Vila Amazônia, o Hotel Manaus, aí tu tens na sequência o Juma Ópera, o Hotel Seringueiro, mais embaixo tu tens uma pousada que eu esqueci o nome, que eu acho que é 10 de julho, que é muito boa, tens o Hotel Boutique e tens a Casa Perpétua. Sim.
Somando isso, os leitos mais qualificados de Manaus estão naquela área, por uma iniciativa de se manter uma área do centro bem cuidada. Hoje, que tem frutos, por exemplo, no eixo Monsenhor Coutinho e Ferreira Pena, os bares mais modernos da cidade estão em torno do largo. Tem o Jápeto, o Bororó, a Casa Lupe, tem o Café Angatu, que é um lugar maravilhoso. E lá pela Costa Azevedo tem o Casarinho 179, que no imóvel do Araújo. Mas eu preciso ter a condição pública e por política pública do espaço público ser melhor cuidado. Eu acho que assim, a gente vê um projeto piloto ali em volta do largo que precisava ser estendido para o restante do centro histórico e não foi. Ele parou naquilo lá, né? E o restante do nosso centro histórico, ele ficou, digamos que on hold, né? Em pausa, esperando que se ampliasse esse projeto. E eu acho que todos nós amazonenses deveríamos, né, insistir um pouco mais em vamos lembrar do nosso centro, vamos recuperar a cara de Manaus. Recorda há pouco tempo, quando a enchente chegou no relógio, que a gente chegava... As pessoas foram fazer tour no centro, né, para tirar foto. Então, todo mundo se encontrou como se encontrava no passado, gente. Muito bacana aquilo, é tão fácil levar os amazonenses de volta à sua história. Não, o amazonense basta uma enchente. O amazonense jovem hoje, por exemplo, se você quer flagrar o amazonense jovem com um pouquinho mais de informação, talvez você o encontre num bar chamado Jápeto, ou num bar chamado Casaria 179, ou num restaurante chamado Caxiri, ou num bistrô chamado Fitzcarraldo, porque, assim, num espaço geográfico do tecido urbano tão pequeno, tem tanta operação bem sucedida de alimentos e bebidas, de entretenimento, que as pessoas querem poder consumir uma coisa diferenciada e vão lá. Mas o projeto que a gente fala para o centro, por exemplo, uma coisa que a gente pouco fala tem que ter moradia. Isso é que eu ia falar contigo. Nenhum centro de cidade sobrevive sem a ocupação através da moradia. Como é que você quer que um centro tenha vida se às 6, 7 horas ele fica completamente escuro, sem ninguém, sem vida? As pessoas têm que voltar a morar no centro. E a moradia, ela funciona, é engraçado isso, ela funciona como se fosse um guarda. Sim. O vigia. Claro. É ela que reclama. É a própria vizinhança que a falta de vigia. água, a energia elétrica que faltou no poste da esquina. Tem um processo que a moradia garante. Pois é. E por que as pessoas não moram mais no centro da cidade, Orlando? Porque eu acho que falta projeto para isso, falta um incentivo. Por exemplo, o poder público precisa... Outro dia eu tive uma conversa maravilhosa, assim, eu até queria ter ele aqui para a gente bater um bolão com ele. Mas a gente já fica combinado para a próxima. Com o economista Edson Fernandes, que é mestrado em economia fora do Brasil, e ele falava o seguinte: Orlando, há medidas hoje na economia capazes de revitalizar áreas como, por exemplo, a moeda social. Uma espécie de moeda que só circula... Sim, em determinadas áreas restritas. E que gera bônus, por exemplo, para quem vem de fora, ou para o cidadão ou para o turista, tanto faz. Sim. Porque não existe lugar que deu certo para o turista sem que ele antes dê certo para quem mora nele. Claro. Nós precisamos ter essa afeição. Eu aposto que você deve ser uma consumidora grande de algum restaurante lá do centro, que são maravilhosos, a vista é maravilhosa, a comida é maravilhosa. Então, assim, faz um bem a gente estar sentado comendo ali, olhando para aquilo, não faz? É porque, assim, comer é apenas um detalhe. O que bate o coração da gente, faz bater mais forte, são as memórias, né? Eu, muitas vezes, já me peguei sentada nos bancos do Largo São Sebastião, fazendo uma viagem maravilhosa à nossa infância. E a gente lembra como era a nossa infância, como aquele espaço era aproveitado, né? A nossa infância, a nossa adolescência e tudo mais. E isso faz uma falta muito grande, a gente ter segurança, estrutura, moradia, ali para a gente poder aproveitar muito mais
o espaço público que é realmente a nossa cara. Mas é aquela história, né? A gente começou falando do empobrecimento de Manaus, assim, nos últimos 40 anos, digamos assim, que nossos pais tinham visto uma Manaus que foi catapultada a uma posição nobre, uma Manaus que é o 7º produto interno bruto do Brasil, olha que coisa bonita de se falar. E já foi o 6º, né? Mas, já foi o 6º, é verdade, mas que é uma cidade que na sua região metropolitana, entre todas do Brasil, é onde mais há pessoas na condição de pobreza, que é uma cidade que você não tem consumo de cultura se não for o Estado, quando eu falo Estado, aí o poder público em geral, proporcionando. Esse empobrecimento não é só financeiro, ele também é também de cabeça. As pessoas não pensam, elas não têm projeto. Quando eu falei aqui do Edson Fernandes, quando eu falo com você, que a gente fala muito nas redes sociais, é porque você pensa, porque o Edson pensa, porque a gente quer construir coisas em favor de Manaus, porque, desculpa, pintar chão, como se fosse playground de criança, não é projeto, né? Um projeto, uma ação urbana, é um nada, não agregou valor algum. A conversa tá maravilhosa, mas a gente vai ter que interromper um pouquinho. Vamos chamar o nosso comercial. Olha, tá bonito isso aqui. Vamos chamar o nosso comercial, enquanto o Orlando dá uma beliscadinha na comida maravilhosa do Belle Époque e a gente volta já. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem está com a Aurecosta, está sempre seguro. Voltamos agora para o nosso último bloco de conversa com o nosso queridíssimo Orlando Câmara. Orlando, quando a conversa é boa, parece que o tempo é curto, passou rápido, né? Passou rápido demais. Verdade, eu queria concluir aqui o nosso último bloco com a Manaus do teu sonho. Olha, o meu sonho feliz de cidade, como diz a música do Caetano, é uma cidade que, primeiro, se planeja no coletivo. Que permita, eu acho que o poder público tem por obrigação ouvir os intelectuais das diversas áreas, da arquitetura, do urbanismo, da economia, das artes, da história, da educação e cultura, e que faça um plano, por exemplo. O Largo é uma experiência muito feliz. Sim. Mas é uma experiência que, sobretudo, de disciplina, de manter a limpeza do Largo é privada, a segurança é privada, há uma interação com o poder público no recolhimento do lixo, às X horas, num lugar que é estabelecido. Os empreendimentos são privados, Isso né? pode crescer para o centro de Manaus. Existe hoje um ânimo, uma vontade espontânea do empresário. Nós falamos aqui de alguns empreendimentos maravilhosos e lindos, e que surpreendem até por ser em Manaus. Eu, quando fui conhecer o Angatu na casa do Rogério e da Márcia Santoro, onde era a casa deles, eu fiquei encantado. Aquilo é um buffet. E de um bom gosto impecável, sem novorrichismo, sem esnobismo, mas maravilhoso. O empresário, ele está investindo. Até porque, há pouco tempo, Manaus e Lençóis Maranhenses foram os dois únicos pontos indicados como os melhores do mundo, né? A menção no New York Times sobre lugares para se conhecer em 2023.
E interessante que Manaus ela foi citada pela gastronomia e é uma referência àquele restaurante indígena que fica na Bernardo Ramos, que é uma obra nossa, inclusive. Que é aquela área que a gente fala, né? Que tem um apego afetivo com aquela área de lá e que eu imagino, assim, várias transformações que dizem, inclusive, que eu tenho uma implicância. Eu não tenho uma implicância, eu tenho um amor com aquilo lá. Você sabe que ali a família, por parte da minha mãe, começou ali, né? Sim, sim. E a gente já teve situações piores ali. Por exemplo, hoje nós temos um Museu da Cidade. Temos o Museu da Cidade. O nosso espaço está conservado, né? Pequenas adaptações para fazer como largo, de utilizar aquele casario todo para... Olha, se a gente começar... eu tenho a impressão... Aí eu vou falar uma coisa que não é na minha área, eu não sou arquiteto. Eu acho que se eu voltasse no tempo, eu faria arquitetura, inclusive. Acho que não faria. Mas assim, se a gente for olhar o desenho hoje do centro, o que acontece? O largo e as operações que surgiram a posteriori, elas caminham para a Praça da Cidade. Então, tem um caminho para a Praça da Polícia, tem um caminho para a Praça da Saudade. É factível um caminho para a Praça Dom Pedro II, que é a Praça da Liberdade. Sim. Né? As praças são aglomeradoras, são concentradoras. Isso tem que ser falado em algum momento, né? Mas é preciso sair da toca, pensar. Mostrar que nós pensamos. Orlando, há pouco tempo, naquela enchente, a gente viu manauaras que a gente não via há muito tempo no centro da cidade. E assim, fechando os olhos ali para aquela região da catedral, qual seria o teu sonho, o teu projeto para aquela área no entorno da catedral? Trícia, eu tenho a impressão que existe uma riqueza que é sempre desperdiçada, porque na frente da Catedral Metropolitana há o Porto de Manaus. Exatamente. Que não é o porto de cargas, é o porto turístico. Sim. A providência principal seria retirar a estação dos ônibus, que não é adequada ao cidadão. A gente não tem o conforto ambiental para o sol e para a chuva, não tem o acesso a banheiro. Transferir para uma área, já há projeto nesse sentido já de algum tempo atrás, e transformar a praça realmente numa praça. Sim. Permitindo até maior agregação de turistas com pequenas operações, com quiosques. Comida de rua hoje ganhou um outro significado importantíssimo. Uma gourmetização, né, que não existia antigamente. Não, olha, uma das minhas últimas viagens para o exterior, eu tive uma experiência, não foi a última, mas foi uma das últimas. Eu estive pela 4ª vez em Osaka. Eu adoro, eu sou apaixonado pelo Japão, eu estudei um tempo no Japão. E a experiência da comida de rua é comida de rua, mas é dentro de um imóvel que tinha um preço desvalorizado, foi pactuado e eles ocupam. Mas tem sabor dessa coisa que a gente gosta da comida de rua, do hot dog, que é uma comida de rua norte-americana. Uma comida rápida, né? Do waffle, enfim, tem muita coisa da comida de rua que a gente... O hambúrguer é uma comida de rua para muita gente, né? Há operações, por exemplo, não vou longe, a operação aqui, nós estamos no Belle Époque do Veralves, tem um parque de food trucks, que são comidas de rua. Outro dia eu fui lá comer e fiquei encantado. Não, o interessante é que vale a gente falar que esse restaurante aqui no Vieira Alves, e ele todo decorado, remetendo à nossa Belle Époque, entendeu? Por que não o centro voltar às características originais? Por que o centro está tão descaracterizado? Porque o empresário... Porque esse desamor, né, pelo centro. Porque o empresário que vem de fora, a primeira coisa que ele faz é descaracterizar a nossa característica manauara, né? Por que não fazer um apelo para que não se altere, né? Mas é importante, veja bem, Trícia, a gente está falando de centro da cidade, é importante mudar, porque é preciso âncoras, por exemplo. É fatal você pensar num grande shopping no centro, num shopping vertical. Perdão, num shopping horizontal e não vertical. Sim. É fatal pensar
em moradia. É lógico. E aí a gente tem um patrimônio edificado sem ter interesse. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de uma rua, que é a José Clemente. José Clemente. José Clemente, atrás do prédio da Santa Casa, que hoje a Fametro restaura e tem andado... Que é um antigo sonho nosso, né? Todos os imóveis daquele quarteirão estão vazios. E todos os imóveis daquele quarteirão têm as características... desfeitas. Por quê? Só quem tem característica histórica ali é a esquina, que é o prédio do Severiano Mário Porto para aquele lá teatro, que depois foi a Caixa Econômica, mas que é um prédio factível de ocupação, maravilhoso. Que cabe um shopping, né? Cabe um shopping, cabem várias operações de restaurante, caberia uma galeria Lafayette, se fosse o caso, entendeu? E a gente tem ao lado aquele que era da Federação Espírita. São os únicos que guardam interesse histórico, porque o resto, o imóvel que hoje é do TJ, onde foi o Citibank, depois o Mastercard, os cartórios todos saíram dali. Por que não começar ali uma experiência? A gente vai conversar mais sobre essa experiência, Orlando, porque aqui, gente, nós somos apaixonados pela nossa cidade e a nossa conversa não termina nunca. Eu queria te agradecer, Imagina, Orlando. foi uma honra. Demais. Muito obrigado. A nossa conversa continua na madrugada Com sempre. certeza. E eu queria agradecer a todos vocês e convidá-los para a próxima semana estar aqui com a gente. Obrigada. Que entrevista maravilhosa é essa com o nosso querido Orlando Câmara, falando sobre a nossa cidade de Manaus. Claro que ele vai voltar mais vezes e a gente vai poder continuar essa conversa. Muito obrigada pela audiência. Nos siga nas nossas redes sociais e eu espero vocês aqui na nossa próxima semana. Obrigada.